Olá, meus queridos, como é bom estar aqui, junto de você, meditando na Palavra de Deus. Conhecer a Palavra de Deus e ter a grande oportunidade de meditar nela é um privilégio tão grande. E eu queria deixar esse desafio para você. Conhecer a Palavra de Deus nos coloca em uma posição muito acima das circunstâncias que vivemos. Porque quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós a lemos, meditamos nela, nós aprendemos acerca de Deus, acerca de suas promessas, acerca de quem Ele é. E hoje eu queria meditar com você no livro de Isaías, capítulo 43. Ali a palavra de Deus nos diz assim: Não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome. Você é meu. Quando passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. Porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Amém? Que promessa linda! E eu creio, quando o Senhor promete algo, meus queridos, Ele cumpre. Então eu queria trazer à memória alguns trechos da história, da palavra do Senhor, dos testemunhos que Ele deixou registrado para nós, para que a gente entendesse essas promessas aqui e vermos que Ele as cumpriu. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 3, eu vou abrir com você, Daniel, capítulo 3, o Senhor nos mostra, nos revela ali que Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles passaram pelo fogo. Quantos se lembram dessa história? A história é quando o rei Nabucodonosor manda colocar na fornalha esses 3 amigos judeus que estavam cativos na Babilônia. E lá no livro de Daniel, capítulo 3, o Senhor narra ali a situação, o porquê eles foram colocados na fornalha. E eu quero destacar para vocês aqui uma situação bem interessante. Porque quando o rei descobriu que eles não se prostravam e não adoravam a estátua que o rei Nabucodonosor mandou construir, a palavra de Deus diz no versículo 13 do capítulo 3: Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses? Nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, vocês estão prontos quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira e da gaita de foles. Prostem-se e adorem, senão no mesmo instante serão lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que lhe poderá livrar das minhas mãos? Assim disse o rei Nabucodonosor para esses 3 amigos. Então eles responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, diz esses amigos, não nos prostraremos e nem daremos culto aos seus deuses, nem à imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor se encheu de ira, diz a palavra de Deus, e de fúria, e o aspecto do seu rosto transformou. Então ele ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais, meus queridos. Porque a raiva dele era tão grande, que aquele fogo daquela fornalha não era suficiente. Ele queria mesmo acabar com a vida daqueles 3 amigos. Então ele ordenou que os soldados mais fortes do seu exército,
amarrassem esses 3 amigos e colocassem mais fogo na fornalha e os jogaram ali dentro. E então, queridos, o que eu quero destacar aqui agora é que as chamas do fogo mataram os homens que jogaram. No momento em que aqueles homens foram jogar Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, eles morreram, de tamanho era a força do fogo, né? Tão quente estava ali aquele lugar. Então eles foram jogados lá. E para o espanto do rei, quando ele olha para a fornalha, ele vê 4 pessoas andando no meio do fogo. Andando, meus queridos. Então o rei se assusta e diz: mas nós jogamos somente 3 homens, existe um 4º homem ali. E a palavra nos Deus diz que os 3 irmãos, os 3 amigos, quando eles, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles são pedidos pelo rei para sair de dentro da fornalha, a Bíblia nos diz o seguinte, meus queridos: que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados. Os mantos não sofreram mudança. E eles não estavam cheirando a fumaça. Então o rei disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e o livrou dos seus servos que confiaram nele. Queridos, o que eu quero destacar aqui é que Deus, ele conhece a minha e a sua aflição. Nós vivemos momentos difíceis, momentos de incerteza, momentos de insegurança por causa dessa pandemia. Muitas pessoas estão perdendo seus empregos, estão em situação de dificuldade. Mas o que eu quero deixar aqui para vocês é que Deus conhece a nossa aflição. E o fato de passarmos por dificuldades não significa que Deus não queira que nós passemos por esse caminho. Mas o que faz a diferença, meus queridos, é que Ele passa junto conosco e que nós aprendemos lições preciosas e maravilhosas quando andamos com o Senhor. Esses amigos disseram ao rei: se Deus quiser me livrar, Ele livrará. Mas se Ele não quiser, Ele é Deus, Ele não livrará. Mas não é por isso que eles deixariam de adorar a Deus, não é por isso que eles deixariam de ser fiéis a Deus. Porque o Senhor nos diz nos 10 mandamentos: não adorarás a imagens de esculturas. E eles conheciam a palavra de Deus, eles conheciam a Deus e eles queriam ser fiéis ao Senhor. Mesmo diante, em face à morte, eles criam no Deus Todo-Poderoso. Queridos, a confiança que temos no Senhor, a certeza de que Ele está conosco, o sentir a presença dEle através do seu Espírito nos faz fortes, nos faz caminhar acima das circunstâncias. Termos a certeza de que Deus tem sempre o melhor para nós, independente do que esteja acontecendo conosco. Se Ele está conosco, tudo vai dar certo. Então eu quero deixar essa palavra para você. Esse exemplo, quando ele fala que se passarmos pelo fogo a gente não queimaria, ali no livro de Isaías, aqui está uma prova disso. Ele deixou esse exemplo para nós através de Sadraque, Mesaque e Abednego. E ele diz também que se passarmos pelas águas, elas não submergirão, nos afundará, né? Então, quando Josué passa pelo Jordão, isso aí você vai encontrar no livro de Josué, capítulo 3, dos versículos de 10 a 16. Eu não vou ler com você agora, mas você pode checar depois na sua Bíblia, tá bom? Então, quando o Senhor nos diz ali, Ele dá uma ordem a Josué e diz assim: Josué, você vai atravessar o Jordão agora, mas você vai mandar que os sacerdotes com a arca entrem primeiro. E quando eles colocaram o pé no Jordão, o Senhor fez secar o Jordão, meus queridos, para que o seu povo atravessasse para o outro lado da margem. Então, o que eu quero dizer para você é que muitas vezes Deus nos pede para fazermos coisas que aparentemente parecem impossíveis e difíceis. Não importa o tamanho do desafio que você tem diante de você,
Creia no Senhor, porque Ele tem promessas maravilhosas para nós. Ele é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus do impossível. Deus não faz aquilo que é possível aos homens fazer. Aquilo que é possível para mim, para você, Deus não vai fazer. Mas Ele vai intervir no impossível. Ele vai mostrar que Ele é Deus. Os sacerdotes precisaram colocar o pé naquela água. Muitas vezes nós precisamos dar o primeiro passo, meus queridos. Dar um passo de fé, crendo nas promessas de Deus. E outra coisa que o Senhor diz no livro de Isaías capítulo 43 é que quando passarmos pelas águas, eu estarei com você. Então, se nós voltarmos lá para aquele momento de Moisés, quando Moisés estava ali diante, de um lado era a montanha, de outro lado era o Mar Vermelho. Ele estava com todo o povo de Israel, ele tinha acabado de sair do Egito, sendo liberto pelo Senhor. E a palavra de Deus diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Se você for lá no livro de Êxodo capítulo 14, ali nós temos toda a narrativa, todos os detalhes do agir de Deus. Porque quando Deus toca no coração de Faraó para que ele liberte o seu povo e o povo se vai, quando eles chegam lá nesse lugar no deserto, em frente ao Mar Vermelho e do outro lado eram as montanhas, eles não tinham mais por onde sair. Deus vai lá e toca no coração de Faraó novamente, endurece o coração dele e coloca nele o desejo de voltar pelo povo. Fala, o que eu fiz? Por que eu fui deixar esse povo embora? Eles têm que me servir. E ele sai com um exército, com seus cavaleiros e vai diante do povo, atrás do povo judeu novamente, para trazê-los de volta para o Egito. Mas Deus tinha um propósito nisso. Deus queria revelar a sua glória, Deus queria revelar o seu poder, a sua mão poderosa diante do seu povo. Então, quando o exército do faraó se aproxima do povo judeu, Deus fala para Moisés, vai que eu vou abrir essas águas e o meu povo passará. Então ali, naquele momento, Deus realiza esse grande milagre tão conhecido em todo o mundo. A ciência já tentou explicar e pela ciência mesmo há a comprovação de que esse fato ocorreu. Então ali o povo todo passa, Deus os livra, meus queridos, e eles são libertos. E quando o último judeu passou, Deus fechou as águas e todo o exército do faraó morreu ali naquele lugar. Então, meus queridos, Deus, Ele quer nos livrar sempre. Não importa se você está passando por uma dificuldade hoje, qual é a sua aflição, eu não a conheço, mas Deus a conhece. E Deus quer se revelar a você em meio a essa dificuldade. Porque Deus é o Deus do impossível, mas Ele quer que nós creiamos, que nós tenhamos fé, que nós confiamos neles, meus queridos. Se dê essa oportunidade, se dê a oportunidade de crer, se dê a oportunidade de conhecer mais a Deus e você verá as maravilhas que Ele pode fazer na sua vida, assim como Ele tem feito na minha. Deus me livrou já de tantas coisas, meus queridos, de situações que para mim pareciam impossíveis, mas Ele veio, Ele agiu, Ele operou e Ele transformou as situações, as circunstâncias da minha vida. Então, o que eu quero deixar também aqui para vocês é que tudo isso que nós estamos vivendo hoje, tudo isso é passageiro. A Bíblia diz que tudo isso passará, mas as palavras de Deus não passará. Então, cada promessa dele para nós, ela se cumprirá. Então, confie no Senhor. Coloca os seus temores, coloca a sua aflição diante dele nessa hora. Mesmo que ele já as conheça, ele quer que nós falemos com ele. Deus espera que a gente desenvolva um relacionamento com ele. Então fale com ele agora, coloque diante dele a sua aflição, chora diante dele e você verá e experimentará as maravilhas do Senhor na sua vida. Eu queria orar com você agora, eu queria orar por aqueles que estão passando por aflição, para que você encontre refúgio no Senhor, para que você encontre nele um verdadeiro amigo, aquele que vai caminhar com você e que vai te ajudar a superar esse momento. Então vamos orar? Querido Deus, nós nos colocamos diante do Senhor agora, crendo que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra e
de tudo que neles há. Deus, o Senhor, apesar de ser esse Deus tão grande, tão poderoso, o Senhor nos conhece pelo nome. O Senhor conhece cada um de nós, o Senhor conhece a nossa aflição. Mas o Senhor nos diz que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E em Ti e nas Suas promessas nós queremos colocar a nossa confiança. Deus, eu quero colocar a vida daqueles que estão agora junto comigo aqui orando. Colocar a vida de cada um deles no Teu altar de graça, onde flui, Senhor, toda a graça, todo o poder para transformar as circunstâncias da nossa vida. Deus, venha nos mostrar o Teu poder, venha interagir conosco, venha mudar, Senhor, as circunstâncias que parecem impossíveis, Senhor, da nossa vida. Deus, venha, Senhor, agir, coloque-se, Senhor, na brecha, nosso favor, ó Deus. Venha mostrar, Senhor, a nós e àqueles que estão à nossa volta, quão grande és Tu, quão poderoso és Tu, e que o Senhor vive, que o Senhor quer interagir conosco. Deus, muito obrigado pelas Suas promessas maravilhosas. Obrigado porque em meio às circunstâncias difíceis da nossa vida, nós temos o grande privilégio de encontrar o Senhor e de experimentar e ver quão bondoso o Senhor é. Deus, muito obrigado, porque através das circunstâncias nós crescemos, amadurecemos e aprendemos mais de Ti. Obrigado, Deus, porque o Senhor não nos abandona, o Senhor não desiste de nós, mesmo quando estamos fracos, frágeis, muitas vezes desesperançosos, o Senhor não desiste de nós. Obrigado, Deus, obrigado pela Tua bondade, pela Tua misericórdia e Tua graça bendita sobre nós. Nós oramos e colocamos as nossas vidas diante do Teu altar. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, então, até o próximo vídeo. Não esqueça, leia a Bíblia, fale com Deus. Ele se alegrará com isso e se revelará a você de uma maneira muito especial. Até o próximo vídeo.